E a Sanepar, hein? Será que vai rolar um verdadeiro tsunami de dividendos? Não, mas falando sério, ela voltou a ser uma boa pagadora de dividendos ou nunca deixou de ser? E mais do que isso, talvez a pergunta mais importante a ser feita sobre qualquer ação da bolsa. Ela tá barata? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou tentar te ajudar a chegar nessas respostas e desde já eu quero a tua participação, comenta aqui se você é acionista de Sanepar, sim ou não. Vamos lá, eu tenho 3 objetivos grandes aqui com esse vídeo. O primeiro é contar sobre os resultados recentes, o que está acontecendo aí recentemente com a Sanepar. O segundo é falar sobre os seus dividendos, né? Teve um anúncio aí recente de dividendos que animou muitas pessoas. E o terceiro é te ajudar a descobrir se Sanepar está barata, sim ou não, com um método que você pode basicamente replicar para qualquer empresa. E para que eu consiga cumprir esses 3 objetivos, é importante estar todo mundo na mesma página sobre o básico, né? Sobre o que é a Sanepar, a companhia de saneamento aí do Paraná. Como o nome diz, a Sanepar é responsável pelo saneamento básico do Paraná, ela atende aí a 345 cidades paranaenses e também Porto União em Santa Catarina, sem contar 297 localidades de menor porte, administrando hoje mais de 54 mil quilômetros de tubulações para distribuição de água potável e mais de 35 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. Um ponto importante sobre a Sanepar, e que para mim é algo que constantemente está no preço, está deixando ela um pouco mais descontada, é o fato dela ser uma empresa controlada pelo estado do Paraná, que possui aí 60,08% do capital votante da empresa e 20% do capital total. Ou seja, embora o estado do Paraná não tem a maioria das ações do capital total, ele detém a maioria das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. No limite, o cara que tem a maioria das ordinárias é quem decide as coisas na empresa, é o controlador. Outro ponto interessante sobre Sanepar é que eu já falei bastante sobre ela, sobretudo no passado. Eu fiz uma série de vídeos aí historicamente sobre Sanepar, e eu entendo que esse aqui foi um case para testar a convicção de muitos investidores e para testar a paciência de muitos investidores. Por que isso, Ramiro? Porque basicamente Sanepar ela era reconhecida por muitos como uma empresa que estavelmente vinha crescendo seus resultados e também seus proventos distribuídos. Você pode ver aqui nesse gráfico do Fundamentos que constantemente o lucro líquido da empresa crescia, barra azul, e também os proventos distribuídos, barra verde. Isso até 2020, 2021, quando isso deixou de acontecer, os proventos pararam de crescer por um tempo, quando a empresa basicamente refletiu aí 3 pontos. Primeiro, os impactos da pandemia. Segundo, uma grande crise hídrica. E terceiro, investimentos maiores, um patamar bem maior do que a empresa fazia historicamente. Sobre o primeiro ponto, né, a crise hídrica é sempre um dos fatores de riscos para empresas como a Sanepar e do setor da Sanepar. Mas o fato é que as barragens da empresa, né, ali historicamente sempre próximas a estarem 100% aí com suas capacidades, sofreram em 2021 e 2022. Você pode ver que esse índice passou longe de 100% na maioria das barragens da empresa, sobretudo entre 2020, final de 2020 e o ano inteiro de 2021. Algo que hoje está aí relativamente sob controle. Sobre investimentos, para trazer um contexto, no ano de 2021 a empresa investiu mais de 1,3 bilhão de reais em diversas obras e projetos. E nos últimos anos houve uma alta generalizada de investimentos, né, que é chamado de CAPEX pelas empresas. Capital Expenditures, né, gasto de capital para compor ativos e melhorar aí a qualidade de seus serviços prestados. Inclusive, esse aumento de dividendos segue até hoje, né? Na comparação do primeiro trimestre de 23 contra o primeiro trimestre de 22, a gente vê aí que a empresa investiu 14% a mais nesse primeiro tri. E aqui, né, fazendo um exercício de lógica, se a empresa está investindo mais, ela está precisando de capital. E aí entra uma questão dos sócios da empresa, né, dos controladores e do CEO decidirem como alocar corretamente esse capital. Ele basicamente pode distribuir menos dividendos, pegar ali o fluxo de caixa e destinar uma parte maior a investimentos, ou pode também aumentar o endividamento para gerar mais caixa e usar esse caixa para investimento. No caso, a Sanepar, esses investimentos maiores mexeram também com o endividamento, né, com a dívida líquida da empresa. Você pode ver nessa tabela aí, cresceu, né, nos últimos trimestres. E basicamente o grau de alavancagem da empresa saiu de 1,3 vezes, né, dívida líquida EBITDA, para 1,7 vezes. O que parece muita coisa, mas ainda assim é considerado, né, uma dívida líquida EBITDA de 1,7 é uma dívida líquida considerada baixa. Não à toa, né, as agências de risco, elas continuam aí olhando a Sanepar com bons olhos. E essa manchete é engraçada, porque ela diz ali, ó, um dos fatores destacados foi o risco hidrológico. Só que na prática, o que essa notícia diz? Ela diz que a Fitch, uma agência de classificação de risco, que é uma das agências que diz, basicamente, para investidores de debêntures, investidores de renda fixa, o quão arriscado é ou não investir num título de renda fixa de uma determinada empresa, manteve aí a nota AAA de longo prazo
para a Sanepar, né? Destacando o forte perfil financeiro da empresa, mesmo com a previsão de elevados investimentos. Todos agora na mesma página, vamos lá para os 3 pontos que eu preciso responder aqui, né? Te mostrar um pouco dos resultados recentes, falar um pouco sobre os dividendos e se Sanepar tá barato ou não. Mas antes, um aviso para quem é clubista. Não é clubista e tá gostando do vídeo, pode virar clubista, apertar no botão de inscrição e no sininho, mas para quem é clubista, acompanha aí um vídeo por semana, um vídeo por mês, 2 vídeos por mês, 10 vídeos por mês do Clube do Valor, é importante saber que a gente tá com vagas abertas para a última turma do meu treinamento completo de investimento em ações DMA 2.0, em que os alunos levam acesso vitalício ao ranking das ações mais baratas da bolsa. Essa é a última chance de você levar aí seu acesso vitalício, esse ranking e todo o treinamento, que vale muito mais do que isso. O link eu vou deixar aqui em cima, beleza? Dito isso, vamos dar uma olhadinha nos resultados da Sanepar. Olhando aí o release da própria empresa, você pode ver que ela teve um crescimento de 3,4% na receita líquida, na comparação de primeiro tri contra primeiro tri, e um ganho melhor do que esse no seu EBITDA, que cresceu 11,4%, sinal de que a empresa aí foi eficiente e aumentou mais. Na última linha, no lucro líquido, a empresa também viu um crescimento de 9,5%, um pequeno ganho de margem também, conseguindo aí manter um nível menor de custos e despesas. Como comentei, o endividamento líquido da empresa está em 1,7 vezes EBITDA, e o CAPEX, né, os investimentos, eles vêm aumentando bastante, aumentaram 14% ano contra ano, já tinham aumentado, né, 36% no primeiro tri de 22 contra o primeiro tri de 21. Olhando aí para o DRE, a empresa, mesmo crescendo apenas 3,4% da receita líquida, viu um resultado líquido 9,5% maior. Isso tudo faz com que a Sanepar esteja hoje com os seguintes indicadores: o índice de preço por lucro de 5,38%, abaixo da média histórica da empresa, porém superior aos índices de 2021 e 2022, quando a empresa estava sofrendo mais, tinha crise hídrica, tinha impactos da pandemia, tinha mais incerteza. Uma relação de preço por valor patrimonial de 0,7 também, né, um pouco superior ao ano anterior. Uma relação de EV/EBITDA de 5,72 também abaixo da média histórica. Agora, antes de comentar se ela tá barata ou não, de acordo com a minha estratégia, e te ajudar a saber se uma empresa está barata ou não, seguindo uma estratégia, vamos falar um pouco sobre os dividendos, porque acho que foi na semana passada, se eu não me engano, a Sanepar anunciou novos dividendos. Ela sempre foi reconhecida como uma boa pagadora de dividendos, mas o que saiu aí recentemente foi esse documento. Na verdade, eu falei dividendos, né, mas foi juros sobre capital próprio, aí no valor de 268 milhões de reais, o que corresponde a mais ou menos, vamos arredondar, né? 17 centavos por ação ordinária e 18 centavos por ação preferencial. E daí 0,90 centavos por unit da empresa, que é uma soma, né? Proporções de ações ordinárias com preferenciais. Essas ações já estão sendo negociadas ex-juros sobre capital próprio e a data de pagamento não foi disponibilizada. E apesar da Sanepar não aparecer no IDIV, o Índice de Boas Pagadoras de Dividendos da B3, que é basicamente uma lista de ações boas pagadoras de dividendos que seguem aí critérios matemáticos quantitativos estabelecidos pela B3, que basicamente olham para consistência em dividendos, boa liquidez, etc. Se for olhar ali a carteira do IDIV, como eu estou olhando agora, e botar aí para ver todas as ações que estão no IDIV, aliás, isso aqui é uma diquinha, né? Se você quiser encontrar empresas consistentes em dividendos, elas vão estar no IDIV. A Sanepar não está aqui, né? Pode ver, só tem a Santander ali com S, embora não esteja em ordem alfabética, mas se você procurar a Sanepar você não vai encontrar. Mas o fato é que, mesmo não estando no IDIV, a Sanepar ela é consistente no pagamento de proventos. Ela pagou em 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Tem um payout que, embora oscile ali entre 30% e 50%, ele é bastante estável. E essa ferramenta aqui do status vest é legal, mostra que, na média, ela sempre anuncia novos proventos em junho, e é o único momento do ano que ela faz isso. Por todos esses fatores, somando aí a perenidade, ela tem, né, algo normal do setor, é um setor que as pessoas vão ter que conviver para sempre, né, não vai deixar de precisar de água e de tratamento de esgoto. Muitas pessoas gostam muito de Sanepar. Tá gostando muito desse vídeo? Deixa o dedo no like, porque agora eu vou falar se ela tá barata ou não, segundo o meu método. E antes de falar sobre o método em si, minha bandeira aqui, o que eu mais defendo é que você tenha um método para saber dizer se uma ação está barata ou não. Existem aí centenas, talvez milhares de métodos, e com certeza mais milhões de investidores que sequer seguem o método, mas que tentam entender se uma ação está barata ou não. E o que eu gosto aqui é do método de investimento em valor. E o meu método acaba sendo bem diferente porque ele faz isso de forma matemática, olhando apenas para números. Se aqui nesse vídeo eu estou te atualizando sobre o Sanepar, contando o que está rolando com o Sanepar, mas na prática a gente só olha uma coisa para determinar se uma empresa está barata ou não, que é o seu earning yield, é o seu lucro operacional dividido pelo seu total enterprise value. Essa é uma estratégia que fez todo sentido para mim, que eu tenho grande convicção, que todo o time aqui de gestão de investimentos, de consultoria do Clube do Valor tem convicção,
que a gente segue para muitos dos nossos clientes, para quase todos, né? Porque os nossos clientes de wealth, que são investidores que têm acima de 500 mil reais para investir, né? Tem 500 mil, 1, 2, 5 milhões, eles têm aí acesso direto ao nosso time, a um planejador financeiro, um advisor credenciado para ajudar ele a ter mais segurança nas decisões, né? De compra e venda de ações, eventualmente ações norte-americanas, de fundos imobiliários, renda fixa e aí por diante. E enfim, a estratégia que a gente segue com os nossos clientes, ela tá toda explicadinha nesse e-book aqui, que eu ensino pessoas sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa e além de explicar sobre a estratégia, eu ainda revelo 10 ações baratas nesse mês. Se quiser entender melhor a minha estratégia e conhecer 10 ações baratas hoje, deixar aqui o link para o download gratuito desse e-book. Eu quero muito no futuro deixar mais completo também vender. Por hora a gente está distribuindo de forma gratuita, o link vai estar aqui. Ali eu explico, né, que a gente roda vários filtros de investimentos, como o filtro de recuperação judicial, setorial, de resultado operacional positivo e de liquidez, e que depois a gente calcula algo chamado de earning yield. E que a gente tem regras aqui de investimentos que são as seguintes. A gente vai ter 20 diferentes ações na carteira para reduzir bastante o risco e buscar ter 20 ações baratas. Uma entre as outras, a gente chega numa lista mais ou menos assim, que é a lista das ações mais baratas da bolsa. Que por acaso, né, os meus alunos, o Descomplicando o Mercado de Ações, têm acesso de forma vitalícia, né? Vai estar lá no módulo 5 do curso. Buenas, nessa lista aqui, a Sanepar atualmente aparece na 17ª posição, com um earning yield de 17,5%. Ou seja, de acordo com essa estratégia, com a nossa estratégia, sim, ela tá barata. Não à toa a Sanepar tá na nossa carteira há muito, mas muito tempo. Essa foi uma posição que a gente ganhou bastante dinheiro porque tá há anos conosco. E aí, qual que é o ponto aqui, tá? O ponto é, se você quiser conhecer melhor essa estratégia, de forma gratuita, 10 ações baratas nesse mês, deixar aqui o link para o e-book que eu comentei agora há pouco. Só que se você quiser continuar no YouTube e conhecer algumas ações que a gente está comprando esse mês, seguindo a nossa estratégia, deixar aqui o link de um vídeo bastante complementar a esse. Grande abraço e até mais.